O Furacão, que ainda não anunciou nenhum reforço para 23, se apresenta já esta semana. Monique Vilela. Últimos dias de férias para o elenco do Atlético, que se apresenta na quinta-feira no CT do Caju para o início da pré-temporada. Serão aí alguns dias de trabalho no CT rubro-negro, antes de uma nova pausa entre Natal e Ano Novo. E aí, lá no dia 2 de janeiro, a representação para valer para as partidas do Campeonato Paranaense, a preparação com bola, a estreia contra o Rio Branco em Paranaguá no dia 14. Bom, eu vou fazer um resumão aqui para vocês do que está acontecendo, do que aconteceu. E, na verdade, são poucas as coisas até aqui no que diz respeito a contratações. Porque até então o Atlético não contratou em definitivo nenhum reforço, apenas fez algumas especulações e até tem um jogador que foi contratado, mas lá do mês de agosto ainda, que é o Luciano Arriagada, atacante que chega nos próximos dias a Curitiba. Jogador de apenas 20 anos, uma aposta do futebol chileno. Ele estava atuando no Colo-Colo. Vem mais realmente para um contrato longo, para ser aposta, como o Atlético gosta de fazer, né? Contratar apostas no mercado da bola. Bom, esse é um ponto. No que diz respeito ao lateral direito Madison, o Atlético tem um acerto verbal, mas ainda não cravou a negociação, não confirmou a negociação. E para por aí quem está chegando. E apenas alguns atletas saindo, como a gente já trouxe aqui. Nicolas, que foi para a equipe do América Mineiro, numa negociação em definitivo. O Atlético ganhou até valores, né, para poder negociar o atleta e ainda ficou com 40% dos direitos econômicos do jogador. E toda aquela turma que volta de empréstimo, ninguém vai ficar, com exceção ao zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Jajá, que se apresentam dia 15 no CT do Caju. Bissoli, a gente falou muito por aqui do atacante, que foi artilheiro do Avaí no Campeonato Brasileiro, estava emprestado ao Avaí, não fica no Atlético, mas também não vai para o Vasco. O técnico Maurício Barbieri acabou vetando a contratação tecnicamente do jogador, ou seja, ele ainda está sem destino, mas não fica no Atlético, o Atlético também vai negociar. E outra situação que trouxemos aqui, que é a do volante Christian, que também está em negociações para ser emprestado ao Cruzeiro. Lembrando que o jogador é uma das peças do meio-campo à disposição do técnico Paulo Turra. O meio-campo, especificamente, a posição de volante é o que mais tem jogador. Então, o Atlético está pensando em emprestar o atleta, dar uma cancha ao jogador, enfim, por aí vai. Vamos aguardar para ver se nos próximos dias bate o martelo com relação a essa negociação. E aí, jogadores que terminaram o contrato e que não ficam no Atlético, como Matheus Fernandes, Orejuela, estavam emprestados, e Marlos, que também não vai renovar com a equipe rubro-negra. O dia 15 no CT não vai ter muitas novidades no que diz respeito a isso, mas o Atlético está fazendo um trabalho de enxugar elenco, deixar até a estrutura do clube mais compacta para, de certa forma, baixar valores de folha salarial, ter uma responsabilidade financeira, um respiro financeiro para 2023, sem deixar a qualidade de lado, tanto na parte de staff, de funcionários, quanto de elenco. Essa é a meta rubro-negra para 2023, tentar encontrar um equilíbrio em meio às contas e a parte financeira, que também tem que ser levada em consideração. Vamos ver como serão os próximos dias, porque na quinta tem a representação, mas como eu falei, poucas novidades daqui para frente. Obrigado, Monique Vilela. E o Furacão, um calendário sensacional para o ano que vem. Mas não contratou ninguém ainda. Não, o Atlético fez muitas contratações na temporada que terminou, né? Desse ano que está terminando. E vai contratar menos, naturalmente, para o ano que vem, até porque a estrutura está formada. O Atlético, eu já disse isso aqui, Osmar e Ira, se a gente for pensar na realidade assim, do futebol paranaense, do mercado paranaense, poxa, você se colocar no brasileiro entre os melhores de ponto corrido, desde o começo, garantir vaga na Libertadores, ser vice-campeão da Libertadores do ano respectivo, e longe na Copa do Brasil, é uma coisa excelente, excelente, mas o torcedor atleticano mesmo, por exemplo, assim, uma provocação, a gente falava agora há pouco do Coritiba. O torcedor do Coritiba sonha com um ano desses, assim, né? Mas o atleticano não ficou muito contente, não. Queria mais. Título, né? Queria mais, né? Eu vejo da seguinte forma, em relação às informações que a Monique trouxe. Entendo o fato do Atlético não ir com muita sede ao pote em termos de contratações. A vinda do Madison
na troca Madison por Orejuela, o Atlético sai ganhando, ganha um lateral de mais qualidade em relação ao Orejuela. O Jajá pode ser um ótimo reforço, por mais que ele não tenha cravado uma titularidade absoluta no Cruzeiro. E o Zé Ivaldo dá conta do recado ali para ocupar o sistema defensivo. O que me preocupa em relação ao Atlético é basicamente a questão ofensiva. Porque eu não vi o Atlético, em que pese tenha feito essa temporada muito boa, tenha garantido vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, tenha chegado à final da Libertadores, eu não vi um ataque do Atlético efetivado. Um ataque confiável, para você cravar, olha, esse é meu titular, esse é o reserva imediato. Acontecia de tudo no Atlético e a cada instante, né, principalmente na reta final, o Felipão tentando encontrar uma saída. Então, Vitor Roque, acho um ótimo jogador, uma grande promessa, né, que precisa ser efetivada ainda, mas que não estará presente no começo, né, no começo do campeonato, porque ele até meados de fevereiro estará defendendo a seleção das categorias de base. E aí você fica naquela situação, quem formará o ataque titular do Atlético? Eu não sei se o Paulo Turra sabe, e acho que o Atlético tem carências nesse setor. Mas vamos esperar, né, se surgem contratações ou se o Atlético vai somente com essa roupa. A Júlia, ela faz uma pergunta aqui. Iraptã e o Canóbio vai render o ano que vem? Tomara que sim, né? Tomara que sim, que esse período que ele viveu no Atlético tenha sido um período de adaptação a uma nova realidade, a um novo clube, a um novo país, e que ele, de repente, traga algo de positivo desse seu período na seleção uruguaia no Catar. Porque, tecnicamente, ele não acrescentou quase nada à equipe do Atlético, né? Da mesma forma, o Coelho do outro lado. Então, acho que são situações que o Atlético precisa resolver, basicamente torcendo, né, para que esses jogadores deem uma resposta o quanto antes, né? Quem sabe, depois desse período de adaptação, comecem de uma forma diferente a temporada de 2023, porque o desempenho em 2022 deles, de ambos, para mim foi muito ruim. Você falando e o Gil Rocha olha para você, quando você falou no Canóbio, ele deu uma balançada de cabeça assim, Ele é muito corneta, eu estava Que foi? quietinho aqui só escutando. Ah, Não, o Canóbio não jogou bem. Mas eu acredito, eu estou um mas pouco você acha mais... que tem tanto motivo para o Iraptã pegar tanto no pé dele assim ou não? Ou o Iraptã exagera um pouco? Não, não exagera. Mas eu estou um pouquinho mais otimista que o Ira com relação à temporada 23. Eu acho que ele vai melhorar bem. Acho que ele vai melhorar bem. Torcemos para isso, né? Para que o Atlético, né, tenha feito o investimento correto. Para que justifique, né? Que justifique, porque o investimento foi feito, o jogador nível de seleção uruguaia, né, esteve na Copa do Mundo. Na Copa. Tá. Entrou numa partida só, né? Mas não é por qualquer país que ele foi convocado. Pelo Tanto Uruguai. que o Terence não foi convocado. Tem uma pergunta aqui para vocês do professor Marco Antônio da Silva. Ele está dizendo aqui, ó, pergunta aos comentaristas. Canóbio não estaria jogando fora de posição? Não, a posição dele é essa. Tanto que ele joga, quando ele chega na seleção uruguaia, quando ele entra naquela última partida, onde o Uruguai consegue marcar o seu primeiro gol, né, na Copa do Mundo, ganha de 2-0 de Gana, ele entra exatamente na mesma posição onde ele joga no Atlético, como ponta direita. Eu acho que ele foi convocado por Uruguai exatamente para esse tipo de momento de jogo. Me parece. Agora, também eu descobri durante a Copa que o Danilo joga 40% dos jogos na esquerda. Na esquerda. Também, às vezes, eu não sabe tudo mas também, mas né? o Canóbio, ele veio contratado como extremo. Não me parece que seja um meio ofensivo, algo assim. Sim. E também não me parece que ele seria convocado se fosse para esse tipo de função na seleção uruguaia.